Mateus capítulo 5, versículo 48. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos sentados. Irmãos, mediante essa palavra, mediante esse versículo, nós aqui entendemos que em nenhum momento nós somos perfeitos. E em nenhum momento nós aqui alcançamos a perfeição. Pois perfeito só foi um que andou no meio dos homens, Jesus Cristo, varão e homem perfeito. Porém, tem muitas pessoas que falam que Jesus foi um ser criado para mostrar que o homem suportaria a dor, que o homem suportaria o sofrimento e até mesmo as coisas banais que o homem pudesse fazer. Mas nós entendemos que esse Jesus, que foi enviado por Deus, esse Deus que enviou assim o seu Filho, Filho unigênito, esse Jesus, ele é o próprio Deus. Esse Jesus, ele é o Espírito Santo. Esse Jesus, ele é um Deus triuno dividido em três partes. Não sabemos como, mas entendemos pela fé. E se estamos aqui hoje, é por essa fé que Cristo nos amou, que Deus enviou seu Filho para que nós, miseráveis pecadores, um dia possamos ser qualificados para estar ao lado de Deus Pai. A palavra de Deus, Mateus, ele explica, ele diz, olha, Jesus está falando, sede vós, pois, perfeito. Não tem como um homem ser perfeito. O homem ele já é mau desde sua meninice. Até mesmo antes de eu ser concebido, eu já sou pecador. Até mesmo de eu ser concebido, no ventre da minha mãe estava nascendo eu, um pecador. E Davi, ele fala, eis que do pecado eu fui gerado. Davi, ele estava querendo se explicar diante de Deus no Salmos de número 51. Tende misericórdia de mim, ó Deus. Tende misericórdia de mim. E Davi, ele pecou contra Deus, ele adulterou e matou. Adulterou com Betseba e matou Urias, seu esposo. O profeta chega até ele e diz, olha, explica a ele tal e tal forma. Ele diz, digno de morte é este homem. Todo pecador diante de Deus, ele é digno de morte, morte espiritual. E essa morte espiritual é que nos afasta o crente de Cristo. Essa morte espiritual, ela afasta o nosso desejo de cultuar o Senhor. Mas Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Saindo um pouco daqui. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que escolheu Davi. E Deus sabia que Davi iria pecar. Mas Davi pecando, Davi se arrependia dos seus pecados. Saul foi um homem escolhido pelos homens. Saul, sendo um homem escolhido pelos homens, ele pecava e omitia. Ele pecava e encontrava uma desculpa. Quando Deus disse, eu não quero, não traz, ele trazia as melhores coisas. E ainda a palavra para o profeta, eis que trouxe as melhores coisas para Deus, para sacrificar mediante o Senhor. Mas Deus não queria isso. Deus não aceitava isso. Hoje não é diferente. Jesus disse, sede vós perfeitos. Seja vós... Jesus está dizendo, eu quero que você se afaste do mal. Eu quero que vocês não se ajuntem com o pecado. Eu quero que vocês sejam um pessoal afastado, longe, para que não venha pecar. Sedes vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não tem como nós sermos perfeitos. Jesus diz, olha, sede perfeitos como eu sou perfeito. Paulo falou, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele pecou. Nós somos pecador. Paulo também, ele era um homem pecador. Tiago fala nesse capítulo 5. Eis que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era pecador.
Mas orando Elias, Deus ouviu a sua oração, porque Elias se arrependeu de todos os seus pecados. E Elias não quis a glória para si, mas a glória era dada, voltada para Deus, porque ele não se curvou mediante o pecado daquela época. Tem crentes hoje que passam por momentos difíceis de sua vida e quer se afastar da igreja. Tem crentes hoje que não quer obedecer o chamado de Deus. Tem crente hoje que passa por um problema e diz, Deus não está comigo. Não é dessa forma, não é desse jeito. Jesus está com você, Jesus está do seu lado, mas é você que se afasta de Jesus. É você que se arrepende do caminho santo do Senhor. É a igreja que está se afastando do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. E aonde o sal está, há sabor. Nós somos luz do mundo. E a luz, quando chega, ela emite a claridade em meio à escuridão. Não tem como as trevas andar com a luz. Não tem como as trevas ser mais forte que a luz. Se nós somos a luz do mundo, temos um pouco da perfeição de Cristo Jesus. Mas para nós, em termos humanos, ninguém ele é qualificado, ninguém se encaixa nesse padrão de perfeição. Ninguém se enquadra nesse padrão de ser perfeito como Jesus é perfeito, como Deus é perfeito. Ele diz, sedes vós perfeito. Quem é perfeito aqui? Quem é perfeito em sua casa? Quem é perfeito em seu trabalho? Quem é perfeito na sua roda de amizade? Quem não pensa mal? Quem não deseja o mal? Ninguém é perfeito mediante o Senhor. Mas buscamos a perfeição de Deus. Buscamos a clareza do Senhor. Não somos os melhores, mas buscamos ser imitadores de Cristo. Mas também nos encaixamos como pecadores normais. Somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. O que isso significa? Somos pecadores que se arrependemos dos nossos pecados e trilhamos um novo caminho. Esquecemos esse pecado e lutamos contra os outros que nos advêm para nos afastar diante de Cristo. Ninguém é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém é inerentemente digno de estar a serviço de Deus, porque todos pecaram. Todos pecaram. Destituídos, afastado, longe estar da glória de Deus. Ninguém é perfeito. E em Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dá outra palavra para entendermos melhor. Romanos 3, versículo 10, nos diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Você já falou, eu nunca pequei, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca menti, já está mentindo. Eu nunca pequei, já está pecando, porque está fazendo Cristo de mentiroso. Eu nunca roubei, está mentindo, você já roubou. Em que eu roubei? Se eu roubei era para mim estar preso. A inveja de querer, o desejo de estar, a vontade que sobe a cabeça. Hoje o pecador ele cresce porque ele quer destruir o próximo. Hoje o crente ele sofre na terra porque o crente ele tem que ser justo. E quem sofre aqui na terra, no céu terá as portas abertas. Porque o crente que sofre aqui na terra, ele está sendo certo mediante os homens. E se você consegue ser certo mediante os homens, você consegue ser correto diante de Deus. Se você consegue se afastar do mal, que advém agora aos teus olhos espirituais, também tu vai ser certo mediante ao lado espiritual de Cristo. Aí você pode dizer, mas nesse momento você disse que ninguém é capaz de ser perfeito. Ninguém é capaz de ser perfeito sozinho, mas em Cristo Jesus nós somos perfeitos, porque a carne ela deseja o pecado, o Espírito deseja as benevolências do Espírito Santo, o desejo de estar ao lado de Jesus, o desejo de fazer a vontade de Cristo. Quando é que nós observamos isso? Nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas orações pelas madrugadas, no jejum. Na busca em Cristo, nós entendemos o quanto nós somos valiosos mediante a promessa de Deus. Eis que eu vou preparar-vos lugar.
Ele foi, mas é todos que vão entrar lá? Não. Só quem for perfeito como Jesus foi e é perfeito. Só quando você dizer não ao pecado, só quando você disser não à mentira, só quando você dizer não às calúnias, só quando você dizer não aos desejos da carne, só quando você agora andar no caminho de Jesus. E que caminho é esse? A própria palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ninguém chega à salvação se não alcançar primeiro a Jesus. Pode tentar por outros vários caminhos que existem, mas a salvação é mediante Jesus. O mundo procura saída, não tem saída. O mundo procura entrar mesmo no mundo e mesmo na igreja. Não existe. Ou você é de Deus, ou você é de Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Está em tuas mãos a escolha de perfeição. Jesus, ele não nos obrigou, ele disse claramente: serdes vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus nos amou tanto que deu a sua vida por nós miseráveis pecadores, para que nós entendêssemos isso. Imagina Jesus no Monte Sinai orando a Deus: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, Senhor. Deus não respondeu nada, calou-se. Jesus na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Eu acho magnífica essa palavra que Jesus está dizendo: está feito. Porque Deus disse: a semente da mulher te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus envia Jesus. Jesus nasce de uma virgem. Jesus, ele cresce em obediência. Jesus, aos seus 30 anos, começa o seu ministério. E aos 33 anos e meio, Jesus, ele rasga o véu do templo para que eu e você pudéssemos entrar e ter comunhão com Deus Pai. Agora não tem barreira que nos impeça de orar ao Senhor. Agora não tem obstáculo que diga eu não consigo, porque Jesus já abriu e derrubou todas as barreiras, aplanou todos os caminhos para que você adentre ao tabernáculo de Deus para clamar a Deus por misericórdia. Que misericórdia é essa? Do alto. Olhai para o alto, que do alto virá o teu socorro. Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram. Não há um justo sequer. Olha o que fala em Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo: olha, eu sou pecador. Não consigo fazer o bem que eu devia fazer. Ele pede ajuda. Ele clama ao Senhor, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Paulo está dizendo: olha, a minha pessoa, não habita bem algum. Paulo está dizendo: eu sou mau. Eu sou pecador. Eu careço da tua graça. Eu careço da tua misericórdia. Me ajuda. E com efeito, o querer está em mim. Paulo ainda diz: olha, a vontade está em mim de mudar. Essa vontade está em mim, de querer o bem de mim mesmo, de querer o bem do próximo. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Paulo, ele foi um filho abortífero, como nosso irmão leu. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo, ele foi escolhido por Deus. O que é que Paulo estava fazendo? O que é que Saulo foi fazer em Damasco? Perseguir os cristãos, humilhar os cristãos, prender os cristãos, trazer para a corte marcial, servir de espetáculos nas arenas, escarnecer o nome de Cristo. Mas Cristo tinha uma obra na vida de Paulo. Chegou a Paulo, Paulo caiu do cavalo. Ainda diz Paulo:
Paulo, por que me persegues? Imagina Paulo no deserto, cego. Primeiro milagre de Deus na vida de Paulo. Paulo no deserto cego, indo a Damasceno, a Damasco, para perseguir os cristãos. E mesmo assim cego, ele é levado a uma rua chamada direita, em Damasco. E quem chegou até ele? Ananias, o profeta. E quando Ananias diz, Senhor, este homem persegue, esse homem humilha, esse homem quer destruir a tua igreja. E Jesus diz, olha, vai. Pois ele é um vaso, um homem, uma pessoa, um ser escolhido por mim. Você diz, eu não estou pronto? Jesus te escolheu. Você diz, eu não consigo? Jesus é que vai fazer por você. Você diz, eu não posso? Claro, é Jesus que pode por nós. E nada nós fazemos, é Jesus que faz por nós. Nós não pregamos, nós anunciamos. Quem pregou foi Jesus. Quem falou foi Jesus. Olha, há dois caminhos, um caminho que te leva ao céu e um caminho que te leva ao inferno. Você diz, mas perfeito. Paulo entendeu isso. Quando ele diz, porque eu sei que em mim, ou seja, isto é, na minha carne não habita bem algum. Ainda nós falávamos no passado, eu não sou pecador não, eu ajudo. A minha vizinha passa necessidade, eu dou. Tem gente passando por dificuldades, eu estou a ajudar. O que adianta? Você acha que com isso você está comprando a Deus a salvação? Não! A salvação é por aceitar quem você é, pecador, e mudar de vida. Os 12 apóstolos, como nós, foram selecionados dentre indignos e inaptos. O que é que isso quer dizer? Jesus tinha uma multidão seguindo ele. Dessa multidão, Jesus escolheu 70 e mandou os 70 aí de 2 em 2 pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Desses 70, todos voltaram alegres. Jesus depois escolheu 12 homens, ao qual constituiu apóstolos. Desses 12 homens, Jesus não escolheu os herodianos, Jesus não escolheu os fariseus, Jesus não escolheu a corte real. Jesus escolheu pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, e as capacitou para uma grande e maravilhosa obra. Você, doméstico, doméstica, ajudante, você se acha em qualquer? Dê glória a Deus, porque você é o embaixador de Cristo. Como os apóstolos anunciaram a vinda de Jesus, você também anuncia a vida de Jesus. Como tinha pessoas naquela época, ótima pregação do nosso irmão Maciel ontem, que louvavam a Deus escondidos. Hoje tem pessoas, cientistas famosos, pessoas famosas que se arrependeram e agora estão a trilhar um caminho de verdade. Que caminho é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus ele tem o contorno da nossa história. E mais ninguém. Em Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Jesus escolheu homens simples para um propósito divino. Em Marcos capítulo 6, versículo 13 diz, Marcos capítulo 6, versículo 13, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com molho e os curavam. E ouviu isto Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório. Disse, João que batizava ressuscitou dentre os mortos e por isso maravilhavam-se e operaram nele. Os outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta como uns dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse,
Este é João, a quem eu mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, porquanto mesmo Herodes mandou prender a João e encerrá-lo, manietando ao cárcere para a causa de Herodes, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir mulher de teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. João Batista, ele foi perfeito? Foi. Que ele podia voltar a palavra para não morrer. Mas ele foi justo diante de Deus. Diante da palavra do Senhor. Fornicação é pecado. Você está pecando, Herodes. Está adulterando. Você é réu de morte. Foi perfeito ser dos vossos perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Temos que ser perfeitos nas nossas pequenas coisas. Muitas delas nós erramos diante do Senhor. Mas na frente, a palavra de Deus em conflitos, o conflito, ele culminava em Lucas capítulo 6, versículo 11, os escribas e fariseus se encheram de furor e eles quiseram destruir a Jesus. E todos os que seguiam a Jesus, não é de diferente forma hoje. O mundo hoje humilha os cristãos, pisa os cristãos, chama os cristãos de louco, de doidos. Esse Jesus que nunca aparece, esse Jesus que nunca vem, esse Jesus, ele está vindo com poder, está vindo com glória, e só vai para o céu quem se arrepender dos seus pecados, quem for perfeito em meio a Jesus Cristo. Marcos, como muitos, são ainda mais claros, ou seja, Marcos ele escreveu claramente, ele relata que os líderes religiosos desejavam destruir a Jesus, em Mateus capítulo 12, 14 e Marcos capítulo 3, 16. Os herodianos em sua intriga, os herodianos era uma facção política que se apoiava na dinastia de Herodes. Esse grupo não se aliava aos fariseus, mas os dois grupos se ajuntaram para destruir a Jesus. Imagina dois intrigados se ajuntar para destruir alguém. Os herodianos e os fariseus se ajuntaram para matar a Jesus. O mundo nos odeia. Mas na frente, Jesus ele não escolheu homens do grupo religioso, porque sabia que eles não teriam piedade pelos outros, mas escolheu pessoas simples, de uma comunidade simples, para fazer um grande trabalho, salvar almas perdidas. Jesus escolheu pessoas simples. Não escolheu a nata. Não escolheu os reis. Não escolheu os nobres. Jesus escolheu pessoas simples. E é Jesus que nos capacita para a sua obra. Não somos capacitados. Jesus não escolheu pessoas capacitadas. Jesus escolheu para capacitar em meio à sua obra. Nós não sabíamos nem o significado Bíblia, enciclopédia, uma mini biblioteca. Hoje nós entendemos. Nós não sabíamos que a Bíblia relatava o inferno e o céu. Hoje nós sabemos. Nós não sabíamos o quanto Deus nos amou, mas ao lê-la, nós entendemos que Ele amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não morra, mas tenha vida eterna. E mesmo se nós morrermos aqui, abriremos os nossos olhos ao lado do Pai, que é Jesus. A alegria é estordiante. Não há palavras para falar o quanto Deus tem nos amado. Mas, Ele escolhendo a nós, ou seja, você, nós fomos escolhidos por Deus para ser pessoas que tiram almas perdidas do mundo e a introduzem, a enxertam na videira que é Cristo. Não somos capacitados, não fomos capacitados para isso.
mas foi Jesus que nos capacitou. Foi Jesus que nos ensinou. E nós estamos aqui hoje, digo e gosto de repetir, não é porque somos os melhores, mas porque Jesus nos escolheu. Nós somos escolha de Jesus. Jesus não escolheu os apóstolos a dedo. E mesmo a multidão de 5.000 pessoas, Jesus tirou 70. E mesmo a multidão de 5.000 pessoas, exemplos. Claro que existiam muito mais pessoas seguindo a Jesus. Vamos colocar 5.000 pessoas. Jesus tirou 70. De 70, Jesus tirou 12, sabendo que um deles iria trair a Jesus. Ele sabia de tudo. Que ele mesmo disse, um de vocês vai me trair. Olha o que fala em Isaías. Deus, ele nos capacita para a sua perfeita obra. Em Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Deus nos escolheu para ser servos e não juízes. Deus, ele escolheu e capacitou pessoas para fazer o tabernáculo, escravos, a talhar ouro, pedras preciosas, para fazer o tabernáculo de Cristo. Ele ia à frente das batalhas. Um povo escravo que nunca pegou em arma alguma, venceram guerras. Foi Deus que os instruiu para isso. E muitas vezes, sabe o que é que nós falamos? Não sou capaz. Ninguém é. É Jesus que nos capacita. Primeiro, nosso Deus, ele nos escolheu. Segundo, nos chamou. E em terceiro, nos capacitou e nos enviou para a obra. É Deus que nos capacita, é Deus que nos escolhe. Deus, ele nos escolheu como seus embaixadores para anunciarmos o seu evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. E o que é que nós fazemos? Anunciamos o evangelho. O que é que nós trazemos? As boas novas de Cristo. Serdes vós perfeitos como o Pai que está nos céus também é perfeito. Difícil? É. Impossível? Não. Cabe a cada um de nós querer ser reto e justo diante de Deus. Ele não obriga, ele explica, ele mostra, ele está falando para você que ninguém é perfeito. Porque todos pecaram. E o que? Destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus uniu a aliança com a sua morte vicária na cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós pecadores, destruindo a barreira que nos separava do Senhor, aplanando os caminhos, ou seja, ele construiu uma nova ponte para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia. Ele derrubou, ele rasgou do alto a baixo o véu do templo, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Não é preciso mais agora sacrificar um boi, um carneiro ou qualquer outro animal, porque de uma vez por todas o sangue do Senhor foi derramado em remissão aos nossos pecados. E o que ele diz, serdes vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Temos que ser perfeitos. Nós nunca iremos conseguir só. Mas a palavra de Deus diz, andem dois juntos. Eclesiastes. Porque se um cair, o outro levanta. Por que Jesus mandou ir de dois em dois? Para um se apoiar no outro. É difícil você ver um evangelista ele evangelizar sozinho. Ele tem que ter uma companhia. Porque um se apoia no outro. O nosso apoio é Cristo Jesus. Não tem como dizer não.
Mas ele diz, olhando de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. Se um não tiver resposta, o outro tem. Se um fraquejar, o outro fortalece. Se um tentar recuar, o outro não deixa. E de 2 em 2. E nunca se esqueça. Seres perfeitos. Quer ser perfeito? Não mentir. Não levantar falso testemunho. Ser perfeito. Aceitar a Cristo. Ah, você diz, eu já aceitei. Pô, irmão, olha para a tua vida como eu olho para a minha. Em muitos pontos, Cristo ainda não habita. É como se fosse uma casa grande, com vários quartos. Cristo entrou no primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto. Mas o quinto quarto ainda está fechado para Cristo. Olha bem para o fundo do teu coração. Ainda você, como eu, também temos mágoa, temos receio, temos ódio de alguma coisa. É nesse ponto que você não está sendo perfeito. Porque Jesus foi perfeito até mesmo com aqueles que lhes manetavam a cabeça. O que Jesus disse? Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Mas, se nós podemos falar mal de tudo, menos do Espírito Santo, porque aquele que blasfemar mediante o Espírito Santo, condenado ele será. Ele nos dá o mapa da salvação em nossas mãos. Nós temos um mapa da salvação em nossas mãos. Temos que saber ler esse mapa direito. Porque, como qualquer outro labirinto, tem muitas entradas que parece que no final vai dar certo. Mas quando você chegar lá tem uma barreira. A nossa carne humana ela é dessa forma. Nós pensamos que estamos trilhando um caminho certo. Mas em Provérbios diz que no final dele é caminho de morte. Temos que observar. E a única forma de observar é sendo justo diante de Deus. Sentados mesmos.